Opa, eu sou Moz e seguinte, particularmente falando, eu sou uma pessoa que gosta muito de jogos indies, tanto que eu crio jogos e participo de grupos e comunidades de pessoas que também criam. E diferente de jogos AAAs de empresas que só pensam em dinheiro e quase nem estão nem aí para seus jogos ou que estão apresentando para o público, os jogos de desenvolvedores indies têm um certo amor e carinho colocado pelo criador, ainda mais quando são feitos por apenas uma ou três pessoas no geral. Você ser o seu próprio artista, seu próprio programador e compositor do seu jogo. E foi um desses servidores de desenvolvedores que eu acabei encontrando um certo jogo. Navegando pela aba de devlogs no servidor, eu me deparo com diversas postagens de jogos em desenvolvimento, mas uma capa de um devlog em específico chamou muito a minha atenção, sendo ele nomeado como Moose. A arte do jogo me fez recordar Omori, e realmente nos dá uma sensação de curiosidade. Nem sempre o jogo precisa ter gráficos extremamente realistas para ser algo bom. Aprendemos isso com diversos outros tipos de jogos indies já lançados. Dentro da postagem no devlog, o criador diz o seguinte: Moose é uma visual novel narrativa que leva você a uma jornada emocional pela mente de Clara, uma artista em crise, lutando contra um bloqueio criativo. Guiada por uma musa misteriosa, Clara deve explorar o mundo onírico surreal, confrontar suas sombras internas, redescobrir sua paixão pela arte através de minigames de pinturas únicos e escolhas impactantes. Abrindo a página da Steam, nos deparamos com algumas imagens do jogo e vimos que a versão de demonstração do jogo já foi lançada recentemente. Vou confessar aqui que o jogo realmente me interessou e fiquei curioso para saber sobre ele. O jogo então se inicia como se fôssemos alguém abrindo os olhos e logo em seguida já aparece a protagonista do jogo. Essa é Clara. Ela diz que estamos de novo nesse lugar e que deveria estar assustada, mas é como se já esperassem ela por lá. Essa visão de como se estivéssemos abrindo os olhos nos mostra que controlamos a Clara, e a fala estar entre parênteses significa que estamos lendo os pensamentos da mesma. Ela diz que algo parece incompleto. Podemos deduzir que seria o local em que acordamos, porque o mesmo está cheio de rabiscos sem sentidos no fundo. Não sabemos ainda ao certo o que é esse lugar, onde estamos e por que acordamos aqui novamente. O jogo então nos mostra 3 papéis, cada um rabiscado com coisas diferentes, alguns sorrisos, outros têm risadas e rabiscos sem sentidos. E aqui podemos clicar em qualquer um desses papéis. Clicando no primeiro, som de pessoas falando são possíveis de ouvir. Debaixo do papel, uma lágrima e um olho são desenhadas e a palavra fracasso é escrita nele. Clara então diz: não, não, por favor, de novo não. Quando clicamos na segunda folha, a frase "por que você ainda tenta" aparece, juntamente com mais desenhos de olhos pela tela, e Clara novamente diz: por que? Eu não sei, talvez eu devesse desistir. Na terceira folha, quando clicamos, aparece a frase "nunca será boa o suficiente", e agora sorriso e mais olhos aparecem na tela. Clara pensa: nada do que eu faço é o bastante, será que algum dia vai ser? E do nada é possível escutar algumas risadas e murmúrios de pessoas, como se alguém estivesse falando ao fundo. Clara então suplica para que parem. As folhas então começam a se rabiscar por completo e somos jogados na frente de uma tela de pintura em branco. Certo, mas antes de continuar, vamos entender o que aconteceu. O jogo nos mostrou 3 folhas com diferentes coisas desenhadas. Isso para Clara provavelmente representa memórias ruins. O que mais afirma esse fato são as palavras e frases em que aparecem logo após clicarmos, e também as próprias falas da Clara. Então, cada folha tendo uma memória ruim para Clara, o que seriam essas memórias? Simples, podemos deduzir olhando as falas e frases que aparecem em cada uma. A primeira folha nos dá a palavra fracasso, o que indica que Clara falhou em alguma coisa, podendo ser em suas artes, escola ou alguma outra coisa em sua vida. A segunda folha nos mostra que Clara tentou fazer algo diversas vezes e ainda continua tentando e falhando. E por fim, a terceira folha nos mostra que Clara não é boa o suficiente em algo, assim sendo algo que ela não gosta de recordar. Voltando agora para a tela em branco, temos o que seria um quadro de pintura sem cores, e ao lado algumas tintas e novamente o fundo cheio de rabiscos sem sentidos. E é então quando em alguns segundos uma pintura lentamente se forma no quadro, não totalmente pintada, como se faltasse finalizá-la. Então uma voz, uma silhueta misteriosa conversa com a gente: Clara, você pode pintar um novo começo. Então Clara diz, a voz novamente: o que você quer? Como se ela já tivesse escutado essa voz alguma vez no passado. A voz então diz: nada está perdido, criança. Crie, expresse, deixe que a cor preencha o vazio. O medo apaga, a dúvida apaga, mas a criação, ela resiste a cada cor que você escolhe, e um passo
adiante. Então o jogo agora nos dá 3 escolhas. E se eu errar? Porque eu deveria tentar e eu não sei se consigo. Escolhendo eu não sei se consigo, a voz misteriosa nos diz: você já começou, agora só precisa dar o próximo passo. Agora escute bem, esse quadro está esperando por você. Use as cores que vê ao seu redor e dê vida ao que antes era vazio. E então, espíritos vazios começam a aparecer para tentar roubar a vida de nosso quadro. Podemos clicar neles com um pincel para dissipá-los e ao mesmo tempo colocar cor no quadro. Então aos poucos vamos colorindo e enchendo de vida o quadro que antes era vazio novamente. A voz misteriosa nos diz: a cada cor que você escolhe é um passo adiante. Clara então responde: mas ainda parece tão vazio, tão... E então do nada a tela se racha, como se tivesse algo de errado acontecendo, como se as memórias se fragmentassem. E então Clara começa a cair infinitamente em seus próprios pensamentos. Ou o que seria isso? A voz nos diz: as memórias, elas nunca desaparecem por completo, elas se fragmentam, se escondem, mas ainda estão aqui, e nos auxilia a juntar essas memórias fragmentadas. Então começamos a clicar nesses fragmentos, caindo juntamente a Clara, e cada um nos mostra uma memória sobre a mesma. Uma nos mostra uma silhueta, e Clara diz: ela sempre me dizia para experimentar, para não ter medo das cores, como se alguém sempre a apoiou nas artes e pinturas. O próximo fragmento é uma criança. Clara diz: ela odiava caricatura, mas eu adorava desenhá-la. Uma criança ou algum parente de Clara que odiava caricaturas, ou a sua própria aparência. Ok, o próximo fragmento nos mostra um papel amassado, com alguma mensagem escrita para Clara. Clara diz que se lembra desse bilhete, mas não recorda do porquê jogou fora. O próximo fragmento é o que parece um museu com pinturas. Clara diz que queria tanto que fosse perfeito, mas ela nunca terminou. Eu imagino que seja a pintura do que ela esteja falando. E por fim, o último fragmento, um presente, um livro, ou que seria um caderno de desenho, que Clara diz que foi o seu primeiro lugar onde se sentiu livre para criar. Talvez ela tenha recebido de alguém muito importante para ela, talvez a mesma pessoa da silhueta que vimos no primeiro fragmento. A voz misteriosa retorna e nos pergunta: o que essas lembranças te dizem, Clara? Clara então responde: ela sempre acreditou em mim. Então podemos concluir que enquanto existiam pessoas que não aprovaram Clara nas artes, existe uma única pessoa próxima de Clara que sempre a apoiou em seus sonhos e na sua carreira como uma artista. Agora estamos em um quarto, e o que seria uma sala com quadros. Clara está na frente de uma tela em branco, prestes a pintar algo. Então interagimos com uma foto e Clara diz: o que aconteceu comigo? A foto aparenta ser de Clara e o que seria sua namorada. Não sabemos ao certo, mas ela nos diz que dessa vez não vai parar. Então a tela começa a escurecer e fim da demonstração. Continua. Porém, antes de retornarmos ao menu, uma Clara totalmente bizarra aparece atrás do continua final com um barulho estranho. E ok, agora acabou. Por ser uma demonstração, ainda vamos ter mais coisas sobre a história do jogo e sobre a Clara, mas com base no que já temos, conseguimos montar uma teoria. O que podemos tirar de conclusão nessa demo é que Clara tem um sonho, ou é apaixonada por arte e viver dela, porém possui traumas passados relacionados a isso, como podemos ver em algumas conversas com a silhueta e nas folhas. Também vemos que sempre existiu alguém que apoiava Clara, pode ser a figura misteriosa que fala conosco, ou até mesmo essa silhueta em um dos fragmentos. Podemos considerar também a hipótese de Clara ter um relacionamento e de que algo aconteceu. Não sabemos ao certo quem seria, pode ser tanto ambas silhuetas ou até mesmo outras pessoas que ainda não vimos no jogo. O lugar que estamos também, talvez um sonho ou dentro da própria mente de Clara, como vimos no começo do jogo, ela diz que já esteve nesse lugar. Ou até mesmo a arte perdendo a cor, ficando vazia novamente, assim demonstrando talvez a Clara se perdendo em seus sentimentos e traumas e memórias. Mas o que nos resta é agora esperar a versão completa do jogo. Eu estou bastante ansioso e com toda certeza trarei um vídeo sobre a história completa quando lançar. Lembrando que agora tem um servidor no Discord, então caso queira entrar e interagir comigo, o link tá aí embaixo. Muito obrigado se você chegou até aqui e te vejo na próxima.